Hello everyone, welcome to another video on the channel. I am Ivo, a Portuguese living in Brazil. In today's video, I will show you a Japanese festival that took place at Viberspace in the city of Indaiatuba, São Paulo. The Japanese festivals or matsuris are great opportunities to learn more about Japanese culture. They feature performance by Japanese singers, Japanese dance groups, taiko drumming, and even cosplay contests. Japanese cuisine is also a big part of these festivals, providing a great opportunity to try various Japanese dishes. You can also explore the different stalls with Asian and Brazilian goods, ranging from clothing to beverage, sweets, to famous anime and manga merchandise. In this video, I will interview the organizer of this event, Mr. Takao Sato, and I will also interview Japanese language teacher, Mrs. Celia Takeda, and also a group of cosplayers. So stay with me and let's chat. Bom, hoje estamos aqui com o Sérgio Takao Sato, que é o organizador deste evento em Indaiatuba, do Festival Japonês. Primeiramente, de onde vem o seu nome? Bom, Takao Sato é meu nome japonês, Sato é meu sobrenome. Eu tenho descendência japonesa, eu sou um Nisei, de segunda geração. Então, meu pai era de Akita-ken, no norte do Japão. Minha mãe já nasceu no Brasil, mas os pais da minha mãe eram da região de Kumamoto, no sul do Japão, na ilha de Kyushu. No seu dia a dia, quais é que são as coisas que você mantém da cultura japonesa? Não, tem várias coisas da cultura japonesa que a gente mantém, né? E eu moro numa cidade que é Maringá, onde a presença da comunidade japonesa é muito grande. Então a gente sempre está falando com os mais idosos e a gente, por respeito, procura falar em japonês, né? E no dia a dia também a gente consome muita coisas da culinária japonesa, obviamente. E diga uma coisa, você já viajou para o Japão ou tem vontade de conhecer? Já fui ao Japão algumas vezes e a última vez que estive lá foi em 2009, inclusive participando de uma feira de turismo para divulgar o Brasil aos japoneses. Na Jata, que é a maior feira de turismo de todo o mercado asiático, e ela acontece em Tóquio todos os anos. E aqui no Brasil, onde nós conseguimos encontrar as suas feiras? Bom, eu faço eventos, os Matsuri, que são os festivais de cultura japonesa por todo o Brasil. Faço em Maringá, na minha cidade, no Paraná. Eu faço no Resort Costão do Santinho, em Florianópolis. Por sinal, o ano que vem completa 20 anos e é um dos mais tradicionais eventos do Costão do Santinho. Eu organizo na cidade de Manaus, o Django Matsuri, e todos esses eventos, como por exemplo aqui na Sembi, em Indaiatuba ou em Manaus com o Django Matsuri, sempre com apoio da Associação Nipônica Local. Já organizei também em Jundiaí, organizo aqui em Indaiatuba, vamos organizar agora em Campinas, na data de 3, 4 e 5 de novembro, o Expo Dom Pedro Matsuri, mas com o apoio do Nipo de Campinas. E o nosso grande evento é o Rio Matsuri, no Rio de Janeiro, onde a gente organiza no Rio Centro, lá na Barra da Tijuca. E se uma prefeitura quiser contactar com vocês, ou algum expositor quiser contactar, quais é que são os canais para entrar em contato? Bom, tem meu e-mail, que é takao@tazaeventos.com.br. E eu vou ter uma coisa bacana também, que possivelmente em 2024 a gente vai organizar um festival japonês, um Matsuri, em Portugal. Ainda vamos definir o local, se vai ser em Lisboa ou em Braga, ali na região do Porto. Maravilha, já estão aí. Quem está a ouvir de Portugal já sabe. Próximo ano, muito provavelmente, teremos um festival do Japão lá em Portugal. Já agora eu vou-lhe pedir para você se introduzir em japonês. Você consegue fazer uma apresentação em japonês? Claro! Watashi wa Takao Sato desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Seu Takao, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado por estar cobrindo o nosso evento e divulgando a cultura japonesa. Muito obrigado.
agradecer o seu tempo e ter dado essa disponibilidade para fazer a entrevista. Eu vou pedir que você se apresente. Meu nome é Célia, eu sou professora da Escola de Língua Japonesa de Indaiatuba. Hajimemashite, Takeda Célia desu. Genzai, Indaiatuba Nichigo Gakkou no sensei toshite tsutomete orimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. A origem do seu nome, de onde vem no Japão? Eu tenho a minha origem japonesa e os meus avós vieram aqui para o Brasil em 1930, 27, 26, 24. Então, eles moravam em várias... são todas províncias diferentes do Japão, né? Mas eu sou descendente da terceira geração de japoneses. E uma coisa, você já foi ao Japão, já visitou o Japão, tem vontade de ir? Ah, sim. O meu maior desejo desde criança era conhecer o país de origem, né? Então, eu estudei bastante japonês e até que eu consegui uma bolsa de estudo para o Japão e fiquei 1 ano estudando no Japão para ser professora de japonês. Eu só fiquei 1 ano, mas só para estudar mesmo, né? Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de aprender mais o japonês e também ver o país onde os meus avós foram criados. Esse era o meu desejo mesmo. Qual é que é a grande diferença que você acha entre o Japão e o Brasil? Então, a cultura é completamente diferente, né? Por isso que eu acho que a gente é assim, uma mistura realmente de brasileiro com japonês. É uma coisa assim que não dá para você falar a diferença, mas a gente sente na pele que é diferente, né? O modo de pensar, o comportamento, a atitude que a gente toma diante de um problema, né? A reação que nós temos é muito diferente. Hoje em dia, o que é que você mantém na cultura japonesa? Então, nós temos ainda vários costumes, né, que eu procuro manter. Realmente, né, você se despedir da família quando vai sair, fala itekimasu, quando volta, fala tadaima, itadakimasu, né, antes de comer. A tradição também da comida. A nossa comida não é bem brasileira, também não é bem japonesa. O arroz branco mantém, o misoshiro também, todos os dias, tsukemono, umeboshi. São comidas que a gente leva todo dia para casa e a gente aproveita eles assim de uma forma bem japonesa ainda. A gente come com hashi, com chawan, né? Então isso ainda a gente mantém e os meus filhos também. Eles gostam e hoje é comida japonesa, vamos comer com hashi. Hoje é arroz e feijão, vamos comer com garfo e faca. Hoje é assim, então vamos fazer do jeitinho brasileiro. Hoje vamos fazer do jeitinho japonês, né? No meu caso, já viemos com esse costume, então é uma coisa que eu passei para os meus filhos também. A minha família, os meus parentes, todos são assim. Então existe uma preocupação de conseguir passar um pouco da cultura de onde a família veio. Sim, a gente sempre queria manter, né? E são coisas pequenininhas do dia a dia, né? Que a gente ainda vai passando e graças a Deus, por enquanto, eles ainda estão aceitando esse hábito e gostando também. E falando nisso, falando nas novas gerações, você acha que ainda existe ainda se mantém a vontade de continuar a aprender japonês, de continuar a aprender os costumes da cultura japonesa, ou é algo que tem estado a perder? Olha, eu acho que a nossa cultura, principalmente a linguística, a gente já perdeu, né? Eu acho que essa parte de comida hoje já está bem incutida na cultura brasileira aqui no Brasil. Tanto é que hoje a gente está tendo bastante barraca de comida japonesa. Eu estou vendo bastante brasileiros comendo. Então, eu acho que isso vai se manter mesmo. É uma coisa que já foi plantada aqui. Mas a parte da língua japonesa, eu acho que nós já perdemos, né? Então, hoje, o nosso público-alvo não é mais os descendentes. São os brasileiros natos mesmo, que não têm a origem japonesa, né? Mas eu acredito que o Brasil aceitou muito bem a nossa comida. Então eu acho que essa parte, acho que os nossos
descendentes vão desfrutar ainda por muitos anos, porque ele já está aqui. Né? Mas a língua, hoje nós já temos bastante pessoas na família que não entendem japonês e eles não têm o interesse em aprender, mas comem o que a gente come. Então, infelizmente, a língua a gente já está um pouquinho mais distante do japonês. E agora, aproveitando, a sua escola, se alguém quiser aprender japonês, como é que eles podem entrar em contato com vocês? Olha, na nossa escola, ela funciona dentro da Associação Japonesa, aqui de Indaiatuba, que já tem mais de 70 anos de história, né? E a primeira coisa que os japoneses que vieram aqui construíram foi realmente uma escola, porque eles queriam manter a língua e a tradição. Então, sempre, todas as associações, o marco inicial é uma escola, né? E aqui também não foi diferente. Então, nós temos essa escola que antes era voltada para os sócios, tá? Mas hoje nós já abrimos o leque, todas as associações japonesas, acredito que do Brasil, já trabalham assim com um público bem amplo, que não precisa ser sócio, não precisa ser descendente, qualquer um que esteja com vontade de aprender japonês, estamos com as portas abertas, né? E é só entrar em contato, então, com a SEMBI, que é a Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Indaiatuba. Nós temos o site, né? Pode procurar o site, tem um endereço de e-mail, telefone, estar entrando em contato e falar que quer aprender japonês. Nós fazemos um pré-cadastro e montamos uma turminha. Quando a turma estiver montada com mais de 5 alunos, nós abrimos a turma e começamos então a turma para iniciantes. Agora, quem já tem um conhecimento, entre em contato da mesma forma. Nós fazemos um teste de nível e colocamos numa turma que já está em andamento. Fica aqui a dica, quem quiser aprender japonês, quem já tiver algum conhecimento e quiser repor e quiser treinar o seu japonês, fica aqui o contacto da Célia, da associação, e entre em contacto. Célia, muito obrigado pela sua entrevista. Domo arigatou gozaimashita. Obrigado eu. Obrigado. Cosplay is a creative hobby where individuals dress up as characters from anime, manga, video games, movies, and other forms of popular media. They often attend to conventions or events to showcase their costumes and immerse themselves in their chosen character persona. Bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem e aí vocês dizem o vosso nome e qual é a personagem que vocês estão fazendo cosplay. Meu nome é Yumi e a personagem que eu tô fazendo é a Mitsuri de Kimetsu. Meu nome é Tenchi e meu personagem é o Tanjiro de Demon Slayer. Meu nome é Bruno e estou fazendo um personagem de Zenitsu do Kimetsu no Yaiba. E agora digam, quais é que são os vossos animes favoritos? Meu anime favorito é JoJo. Eu amo muito Tokyo Mew Mew e Sailor Moon. Eu amo Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, né? One Punch Man e Jujutsu Kaisen. E qual é que é o vosso vilão e o vosso herói favorito? Eu acho que meu herói favorito deve ser o Gon, de Hunter x Hunter, e meu vilão, provavelmente... eu acho que o Dio de JoJo mesmo. Ou o Carlos, também de JoJo. Um dos meus vilões assim, favoritos de anime, eu acho que é o Cavaleiro de Gêmeos, de Cavaleiros do Zodíaco. E eu acho que o meu herói favorito é... acho que é o Saitama. Herói favorito, eu acho que o Izuku Midoriya, o Todoroki e o Tanjiro. E vilão, acho que o Sukuna e o Muzan Kibutsuji. Meu herói favorito de Kimetsu seria o Kyuubi Himeshima, que é o Hashira da Rocha. E de todos os animes seria o Ichigo, de Bleach. Meu vilão favorito é o Muzan Kibutsuji. Agora vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa.
o cosplay é uma arte que está a aparecer e talvez para gerações mais antigas que não conheçam essa arte seja um pouco difícil de compreender. Como é que é a relação dos vossos pais em relação a isso? Cosplay eu vejo mais como um hobby, algo pra me divertir. A minha mãe, não é que ela não sabe, porque ela até entende. Tipo, mesmo ela sabendo dessa parte, ela insiste em cismar que eu ainda tô sendo, tipo, uma criança e tal. Mas, assim, ela não liga muito. Ela só acha um pouco estranho, mas, tipo assim, ela não liga muito. Ela, tipo, com tanto que ela vê que eu tô me divertindo, que eu tô sendo feliz, então pra ela, tá de boa. E pra si? Bom, o cosplay é uma coisa assim que a gente faz porque a gente ama mesmo, né? E a minha mãe, ela me apoia. Ela sempre me apoiou desde quando eu falei que eu queria fazer o meu primeiro cosplay, que foi do Tandy. Meus pais, por muito tempo, eles tiveram uma relação muito ruim com cosplay, mas meu irmão conseguiu mudar isso. E agora eu também tô de cosplay. I hope you enjoyed this video and have learned a little bit more about Japanese culture and cosplay. If you're not subscribed to the channel yet, please subscribe and leave your like. I'll see you in the next video. Bye bye!